Boa tarde a você que nos acompanha. Vamos com a manchete da Cíntia tratando aí de Frederico Assef, Ari Farol. Olha aí, Farol, falando das joias. Recompra de Rolex tem recibo com nome de advogado de Bolsonaro e Polícia Federal considera prova irrefutável. Sempre novos indícios e provas aparecendo, Cíntia. Exato, Amadeu. Inclusive, naquela denúncia do ministro Alexandre de Moraes, já tem vários indícios da participação do advogado Frederico Assef. Há um detalhamento que foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes, inclusive com as datas em que o Assef teria viajado aos Estados Unidos, teria recomprado o Rolex Day-Date, que é a joia que foi comercializada e que ele foi tentar recuperar, e o dia em que ele retornou ao Brasil e a data também em que ele teve um encontro com o tenente-coronel Mauro Cid. Todos esses dados e esse detalhamento já aparecem na denúncia feita na sexta-feira passada, que resultou naquela busca e apreensão em endereços ligados ao Mauro Cid, ao pai dele e a outros ex-auxiliares do ex-presidente Jair Bolsonaro. No caso do Assef, Amadeu, eles têm essa comprovação e a informação que foi divulgada hoje pela manhã pelo jornalista Valdo Cruz foi exatamente de que há, inclusive, o recibo da recompra desse Rolex. Toda a dinâmica da recompra, ela começou porque o Tribunal de Contas da União solicitou informações e começou também a acompanhar aquelas denúncias feitas pela imprensa de que as joias tinham desaparecido, parte dessas joias. No caso do Rolex, ele foi comercializado numa loja na Pensilvânia e aí, segundo a Polícia Federal e segundo as apurações, o Assef, foi aos Estados Unidos para recuperar esse bem, esse relógio, e devolvê-lo depois ao tenente-coronel Mauro Cid para que essa joia pudesse ser reincorporada ao patrimônio da União. Então, houve todo um processo, toda uma dinâmica que envolve vários entes, várias pessoas também, inclusive o próprio Mauro Cid e o próprio Assef, Amadeu. Não é a primeira vez, inclusive, que o Assef aparece nesse caso das joias. Mas no caso do Rolex, com esse detalhamento, inclusive na denúncia, eu até separei o trecho específico em que aparecem as datas que foram mencionadas lá. Ele recuperou o relógio no dia 29 de março, foi a data em que ele fez a recompra desse relógio, e no dia 2 de abril, portanto, poucos dias depois, foi uma viagem rápida aos Estados Unidos, ele se encontrou com o tenente-coronel Mauro Cid. Antes disso, a polícia também já tinha muitos registros de troca de mensagem entre os dois. E algo chamou muita atenção do ministro Alexandre de Moraes foi que o próprio Mauro Cid apagou, ele deletou todas as conversas que havia no celular dele, as conversas com o Frederico Assef. Aparece lá, inclusive, o telefone em que ele ligou e a forma como o Assef era identificado. O Assef, advogado PR. PR seria de presidente Jair Bolsonaro. Aí a gente tem os trechos da denúncia do ministro Alexandre de Moraes que detalham isso. Então, você vê que há uma participação do Assef já comprovada, inclusive nessa busca e apreensão também havia endereços do advogado, que acabou não sendo encontrado, Amadeu. Ele divulgou uma nota dizendo que não tinha participado de operações ilegais, mas não mencionou nessa nota nada sobre o processo de recompra, Amadeu. Bem, uma outra situação envolvendo a questão das joias é a possibilidade do indiciamento da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Cíntia, o que temos sobre isso? Também aparecem o que a polícia considera que já seja motivo suficiente para o indiciamento da primeira-dama Michele Bolsonaro, exatamente naquela denúncia, Amadeu. É que há uma conversa do Mauro Cid dizendo o seguinte, que parte das joias, ou pelo menos uma das joias,
já tinha ido com Michele Bolsonaro e que ele, Mauro Cid, ia deixar para lá, para evitar mais estresse e mais confusão. Ele, inclusive, fala isso também, está lá explicitado na denúncia do ministro Alexandre de Moraes. Então, a informação que circula hoje pela manhã é que já existiriam provas suficientes para o indiciamento da primeira-dama, Michele Bolsonaro, né? Tem até o trecho aí, Nájila, tem o trecho também denúncia que detalha essa conversa do Mauro Cid, onde ele diz, e aí ele aproxima a Michele Bolsonaro dessa investigação. O ex-presidente também já tinha sido aproximado de todo esse episódio envolvendo as joias por conta das conversas do Mauro Cid. O celular do Mauro Cid é a principal fonte onde estão sendo buscadas todas as informações. E aí a gente tem o trecho onde aparece o nome da Michele Bolsonaro e dizendo que ela teria levado uma das joias, Amadeu. Bem, lembrando que o presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou oficialmente sobre essas denúncias todas. Na sexta ele divulgou uma nota, mas apenas também dizendo que havia uma perseguição política contra Mauro Cid, mas dizendo que não tinha cometido nenhum tipo de ilegalidade e irregularidade. No caso da Michele Bolsonaro, ela se envolveu numa confusão no final de semana, porque ela e o maquiador dela estavam num restaurante e aí uma das frequentadoras do restaurante perguntou: e as joias? Né? Fez aquela brincadeira. E aí o maquiador partiu para cima dessa mulher, precisou ser contido por outras pessoas que estavam ao lado de Michele. Ela também ignorou as denúncias no dia de hoje e a possibilidade de indiciamento. Apenas divulgou uma foto onde ela aparece ao lado de um homem segurando uma criança e um vídeo ensinando como se filiar ao PL Mulher. Esse vídeo dela no shopping em Brasília a gente tem, mas nós não vamos exibir por uma questão editorial, porque, sinceramente, essa situação de você interpelar pessoas públicas, e aí vale para pessoas de direita, de esquerda, do centro, seja de onde for, não constroem nada na democracia que o Brasil precisa ter. Agora eu quero ouvi-los sobre o andamento dessa questão das joias que estourou segunda-feira e prossegue. Começo com você, Ari. Olha, um fato agravante para comprometer o ex-presidente Bolsonaro é de que esses kits, porque agora são vários, né? Tanto é que a PF teve que elencar ali, detalhar um por um, porque são vários kits, tá? Até aqueles com menor valor comercial e esses outros que valem dezenas de milhares de dólares. Eles foram levados para venda nos Estados Unidos naquele voo que o então presidente Bolsonaro requisitou, voo oficial. Então, se esses kits para venda nos Estados Unidos e o dinheiro supostamente para ser revertido para o bolso do agora ex-presidente, como é que ele não sabia que esses kits valiosíssimos estavam no voo no qual ele próprio estava, que o levava aos Estados Unidos no final do ano passado? Então, é um fator que tem sido pouco mencionado, mas eu acho que também é muito comprometedor, porque o coloca na cena do crime. Dentro do avião estavam os kits que foram vendidos lá, que deveriam ter sido incorporados ao patrimônio da União, e só foram depois, quando a mídia já havia vazado o escândalo, e eles foram recomprados, né? Menos o relógio, um dos relógios que ainda não foi recomprado pelos bolsonaristas. Então, eu vejo aí um fato novo, que é a presença dele no voo que levou os kits para serem vendidos. Isso é grave. Silas. Olha, eu vivi para ver a evolução da corrupção no país. Quem viu este país na época do mensalão, dinheiro dentro do saco, PT pagando seus deputados com dinheiro dentro do saco, mais tarde você viu um depoimento daquele do Palocci, onde falava de milhões de reais desviados da Petrobras, das obras, do BNDES. Quem viu este país, vendo o menino desistir da escola, porque a turma afanou o dinheiro da merenda escolar ou do transporte escolar, há anos agora, passado,
Quem viu a Lava Jato coibir, né, a corrupção nata de dinheiro aqui, dinheiro acolá, dinheiro para sítio, dinheiro para casa na praia, dinheiro para aquilo acolá, vê agora essa turma vendendo joias, é uma evolução. Não tá. A joia foi os carcamanos que deram, os árabes que deram. Não tiraram da merenda de nenhum menino aqui. Né? Mas é ilegal. É ilegal, não era deles. Eles não podiam vender. Eu estou dizendo que eu acho que a Lava Jato serviu, né? Não tão, evoluiu. O cara está vendendo, ele ficou com medo. Depois da Lava Jato não tem mais roubo do BNDES. Não teve mais furto da merenda escolar, do transporte escolar, da saúde pública. O cara vendendo foi um relógio que os príncipes deram. Agora, uma coisa é certa, o indiciamento é uma coisa, condenação é outra.